Você que é empresário precisa entender que o dinheiro da sua empresa não é exatamente o seu dinheiro. Para você retirar o dinheiro da sua empresa para a sua, existem várias legislações que tratam exatamente sobre isso e como e quais são as formas corretas de você fazer essa retirada da sua empresa para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo, eu sou consultor financeiro e contador e seja muito bem-vindo ao canal Futuro Tranquilo, onde eu busco trazer dicas úteis e práticas para a sua vida financeira e da sua empresa. A primeira forma que você tem para poder retirar dinheiro da sua empresa é através do Prolabore. O Prolabore nada mais é do que o seu salário. Se você trabalha na sua empresa, você tem que ter o seu salário. Assim que a legislação entende, já que você está trabalhando, você tem que ter o salário equivalente àquele serviço que você está realizando. Então, o seu Prolabore, o ideal é que ele seja, né, de acordo com a sua atividade na empresa. Mas aí, dependendo do valor, além de incidir o INSS, vai também incidir o imposto de renda. Aí você precisa analisar qual é o impacto disso para o seu negócio e para você. A segunda forma de você retirar dinheiro da sua empresa para você é através da distribuição de lucro. A distribuição de lucro pode ser de duas formas. A Receita Federal permite de duas formas: através do lucro fiscal ou lucro contábil. O lucro fiscal é uma porcentagem que a própria Receita Federal estima que será de lucro naquele negócio, naquele tipo de atividade. Já o lucro contábil é exatamente o valor contábil que foi apurado, ou seja, depois de toda a contabilidade sendo realizada, a gente vai saber que você faturou tanto, teve tanto de custos e despesa e que deu lucro líquido de X. Esse valor você pode transferir totalmente para você e seus sócios, sem incidência de impostos. A mesma coisa também seria com lucro fiscal. Só que normalmente, dependendo do negócio, né, esse valor pode ser menor, tem que ver qual é o mais vantajoso. Mas também você tem que cumprir algumas exigências para poder ter distribuição de lucro. E eu vejo muitos empresários fazendo a distribuição de lucro sem poder estar fazendo essa distribuição de lucro. Quais são esses impedimentos para você fazer essa distribuição de lucro? O primeiro impedimento é que você não pode ter dívida salarial. Ou seja, se você está devendo a funcionário e tudo mais, não pode fazer distribuição de lucro no seu negócio. O segundo impedimento que você tem no seu negócio é se você tiver dívida tributária. Se você tem dívida tributária, você também não pode fazer distribuição de lucro. E o último impedimento que seria você distribuir mais do que você teve de lucro contábil. Se você distribuiu mais, a sua empresa está sofrendo sérios riscos de pagar multa e multa altíssima em cima desse valor, de acordo com a legislação. Você só pode distribuir de lucro aquilo que você apurou contabilmente. Você faz toda a contabilidade certinha. Ou seja, você faturou 100 mil, teve de despesas e custos 50 mil, e sobrou 50 mil de lucro líquido, esses 50 mil você pode distribuir entre os sócios sem impedimento nenhum. Mas se passar desse valor, já pode ocorrer multa. Então você tem que ter muito cuidado com essa questão do impedimento. Que eu vejo que muitos empresários acabam não acompanhando isso seriamente, acabam com dívidas tributárias e ou trabalhista e acaba fazendo a distribuição de lucro, o que está errado, não pode. E isso também tem muito a ver ainda com a questão da mistura patrimonial, né? Que o empresário acha que o dinheiro da empresa é seu e começa a movimentar, paga a conta da pessoa física na conta jurídica, faz retirada sem informação contábil, tem que ter muito cuidado em relação a esses pontos. Você tem que parar, você tem que entender que o negócio é um negócio, você é você. Então são coisas distintas. Embora o negócio seja seu, o dinheiro que está lá não pode ser usado para suas despesas pessoais, sem você ter todo esse acompanhamento. Mas antes de eu falar da terceira forma de como você pode retirar dinheiro da sua empresa, eu vou deixar aqui embaixo o link para você fazer um diagnóstico financeiro comigo, onde nele já vou deixar um plano de ação para você poder seguir na sua empresa e assim ter o maior controle financeiro. Basta clicar aqui no link e se inscrever. E se você está gostando do vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal que vai me incentivar muito a produzir mais conteúdo e trazer dicas úteis e importantes para você e seu negócio. E a outra forma também que você tem para retirar de dinheiro da empresa para a sua conta pessoa física é através do empréstimo ao sócio. Esse empréstimo ao sócio, o que acontece? De acordo com a legislação financeira, você tem que pagar IOF sobre essas transações de empréstimo. Então, quando você empresta ao sócio, tem que ter todo um contrato com falando de juros que vai ser incidido, tem que pagar IOF
e depois esse dinheiro ser devolvido à empresa, porque esse dinheiro é da empresa. Então, você tem que ficar muito atento como que você faz toda essa movimentação de retirada da empresa para a sua conta pessoa física. Essas são as três formas que você tem para poder retirar dinheiro da sua empresa de forma legal. Você tem que ficar atento à questão se você vai tirar pro labore e qual será o valor que pode incidir, além do INSS, o imposto de renda. Você também tem que ficar atento como que você faz distribuição de lucro no seu negócio, porque tem esses impedimentos de não ter dívida salarial, de não ter dívida tributária e não distribuir mais do que você tem de lucro contábil. E também tem a forma de empréstimo ao sócio, que eu também não recomendo. Porque se você for fazer certinho da forma que a legislação pede, você tem que ter o contrato, falar quanto que você vai pagar de juros para devolver depois esse empréstimo para a empresa, porque esse dinheiro é da empresa. Então, olhando essas três formas de retirar dinheiro da sua empresa, a gente podemos observar como é importante a gente manter separadas as despesas da sua empresa das suas pessoais. Que assim você tem o maior controle e sabe exatamente o lucro da sua empresa e quanto que ela é capaz de gerar de caixa para suas despesas pessoais. Bom, então essas são as três formas que você tem para poder retirar dinheiro da sua empresa da forma correta. E até o próximo vídeo.